Logo depois de uma discussão entre a Daniela e o Fausto, foi aí quando ele decidiu não discutir mais com ela e vai saindo. Só que quando ele vira as costas para ela, ela vê que tem uma marca de batom na blusa dele, chama a atenção dele e diz que na camisa dele tem uma mancha de batom. Então ele para, tenta até olhar e vale lembrar vocês que essa mancha de batom aí foi a Karen quem deixou já na malícia, porque sabia que uma hora ou outra a Daniela ia ver. E foi justamente o que aconteceu. Ela viu, disse a ele e ele agora fica tentando reparar que mancha de batom é essa. O Fausto, depois que vê, fica em silêncio e a Daniela continua dizendo que é ali, exatamente ali, e que isso é uma marca de lábios de uma mulher. Ele fica travado sem saber o que responder e a Daniela afirma que isso é uma prova que ele tem um amante. Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que o Fausto está meio perdido ali no tempo, mas conversando com o Eron, e o Eron diz a ele que ele foi lá no hospital onde ele trabalhou e que está seguindo ali uma pista sobre a enfermeira e que ele tem certeza que ele vai conseguir encontrá-la. E essa enfermeira aí, como já disse em outros vídeos, mas vale relembrar vocês aqui, que essa enfermeira que ele está procurando, na realidade ele vai fazer de tudo para livrar ela, porque ela é a irmã dele. O Fausto ainda continua ali meio perdidão e ele fica olhando lá para fora e vê quando a Karen passa. O Eron olha para lá, vê que a Karen também passou e começa a questionar o Fausto, perguntando a ele se ele ainda está seguindo ali, muito preocupado, logo depois que a Karen voltou, e fica ali se perguntando se ela trouxe alguma coisa nas suas mãos, né? O Fausto pergunta se ele descobriu alguma coisa sobre isso. O Eron diz a ele que a Karen só fala com ele o que de fato é necessário e somente assuntos da empresa. O Fausto fica calado e o Eron continua dizendo a ele que ele mesmo, o Fausto, pode averiguar tudo isso, já que ele pode a qualquer momento manipular ela com seus encantos. O Fausto responde para ele que só vai ter a Karen à sua disposição enquanto tiver com ela na palma de sua mão. O Eron alerta ele e diz que não estaria tão seguro, não teria tanta certeza da forma que ele está pensando ali seja de fato realidade. Fausto fica meio zoiudo e o Eron continua dizendo para ele que ele tenha muito cuidado com a Karen. Em outra cena, a Daniela chega na casa do Memo e ao bater a porta a Úrsula abriu para ela e a Daniela pediu desculpas por vir ali sem avisar, mas que é porque ela precisava muito conversar com ele e com o Memo sobre tudo o que está acontecendo. O Memo fica ouvindo a Daniela enquanto ela diz que o Fausto proibiu a filha deles a ver ele e o Memo durante um mês. O Memo começa a ficar revoltado e pergunta a ela como assim. A Daniela afirma a ele que sim, que é exatamente isso que ela acabou de dizer, e que o pior de tudo isso é que a Isabela está muito triste porque ela vai fazer 7 anos e queria muito que ele e o Memo estivessem no aniversário dela. O Memo diz que ele não pode fazer isso e que ele está se aproveitando de tudo o que aconteceu lá na escola para querer afastar ele novamente de sua filha. Enquanto a Daniela está afirmando tudo isso lá para o Memo, é aí que a Úrsula começa a gritar, colocando a mão na barriga, dizendo que está doendo. Então o Memo, muito preocupado, pergunta a ela se está tudo bem. O Memo e a Daniela chama ela para que ela se sente ali no sofá e é do nada aí que a bolsa estoura e ela começa a ficar preocupada, dizendo que a bolsa estourou e seu filho irá nascer. Eles ficam ali os três se olhando sem saber nesse momento agora o que fazer. Só que daqui a pouco eu volto para falar dessa galera aí e vamos lá no Fausto, que decidiu então tomar coragem e ir lá na Karen, e ao entrar no escritório dela, ela pergunta o que ele está fazendo ali e o que pode oferecer a ele. Ele diz para ela que quando ela chegou, ele não deu boas-vindas a ela como de fato ela merece, e que ela entende o que ele está querendo dizer de uma forma mais íntima. O Fausto vai se aproximando, tenta abraçar ela e ela manda ele se afastar dele e pergunta o que ele pensa que está fazendo. Ele diz que o que ele está fazendo é justamente o que os dois querem, e ela fala novamente que já disse para ele uma vez, vai repetir, que tudo que tinha entre eles dois, o relacionamento deles acabou. Ele diz que não pode acreditar nisso e ela diz que isso é um problema para ele e pede a ele que não venha perder o tempo dele. Só que enquanto ela vai falando, ela vai cedendo, deixando ele dar uns beiçadas nela ali. E ela continua falando para ele que as táticas que ele tem ali de sedução já não funcionam mais com ela. Ele continua beijando ela de um lado, beija do outro e diz que estava com muita saudade dela, e ela diz que ele tem 3 segundos para soltar ela ou então ela vai começar a gritar. Só que ao invés disso, o Fausto vai lá dar um beijo na boca
boca dela, então ela acaba cedendo tudo para ele. De volta lá com o Memo, ele começa a gritar dizendo que está muito preocupado e perguntando o que eles têm que fazer porque o filho dele vai nascer. A Daniela diz para ele que ele não pode ficar assim preocupado e que tem que pegar a mala dela para que eles vá agora mesmo para o hospital, que o filho deles vai nascer, e a Úrsula diz que não, que isso não pode acontecer porque ainda falta uma semana para que ele venha nascer, e o Memo não quer nem saber, diz que vai pegar a mala dela agora, e a Daniela continua dizendo que tem que levar ele imediatamente para o hospital. A Úrsula fica ali gritando a todo tempo, dizendo que está doendo muito, e a Daniela diz a ela que ela tenha calma, que tudo isso é normal, que vai sair tudo bem, que eles vão agora mesmo para o hospital, e pede novamente a ela que se acalme e que respire bastante. Só que nesse momento, quando ela tá dando um monte de grito ali, do nada ela vê o César na frente dela ali e fica desesperada, dizendo que ele não vai levar o filho dela embora, e ele fica dizendo que eles têm um trato, e ela fica falando a todo tempo que não, fica gritando, chamando pelo Memo, e diz a ele que venha ali agora mesmo e manda o César ir embora da frente dela agora mesmo, porque ele não vai de forma nenhuma levar o filho dela embora. O Memo se aproxima, pergunta a ela o que está acontecendo, que ela fique tranquila, que ninguém vai tirar o filho dela, e ela, a Úrsula, começa a gritar com ele, mandando ele sair de perto dela e que não toque nela, porque ela tá achando que quem de fato tá ali é o César. A Daniela fica toda perdida sem entender nada, e ela, a Úrsula, continua gritando, dizendo que não, e chama o nome do César, dizendo que é para deixar ela em paz, e o Memo fica ainda mais perdido e pergunta assim: como assim o César? Úrsula fica toda perdida sem saber o que responder, e o Memo continua questionando ela agora do que ele está falando. Ela fica calada e o Memo continua dizendo um monte de coisa com ela, perguntando a ela como assim ela está chamando pelo César, porque quem está na frente dela ali é ele, o Memo. A Daniela diz a ele que agora mesmo eles vão embora para o hospital porque eles não podem mais perder tempo, e ela, a Úrsula, começa a gritar chamando pelo Memo, sendo que o Memo está na frente dela ali, mas ela só consegue enxergar o César, que nesse momento se levanta, olha para ela, pega a bolsa e diz que vamos agora mesmo porque chegou a hora dela pagar tudo para ele. A Úrsula diz que não quer, e olha para Daniela e diz a ela que por favor que não deixe de forma nenhuma que ele leve ela embora. Ela, como está vendo ali o César na frente dela, ele começa a dizer a ela que eles vá agora mesmo porque o filho já está a caminho, já vai nascer. Só que quem está falando isso, como eu já disse para vocês e vocês estão percebendo, é o Memo quem está falando isso, só que ela só consegue enxergar o César, e ela continua ali desesperada, coloca a mão na boca sem saber o que fazer. Logo em seguida ela consegue enxergar que quem está na frente dela de fato é o Memo, então ela consegue ceder e vai saindo aos poucos com ele, e o Memo pedindo a ela que por favor que ela se acalme e que respire. Já lá de volta com a Karen e com o Fausto, logo depois que eles furaram o sofá ali, então ele começa a se ajeitar para ir embora para casa. O Fausto diz a ela que sabe muito bem que ela segue sendo dele e que ele sabe disso pela forma que ela se entrega para ele. Ela diz que ele também segue sendo ali o melhor amante. Só que uma coisa que vocês talvez não perceberam aí foi que a Karen deu um beijo ali nas costas do Fausto, e é justamente esse beijo aí que a Daniela vai flagrar mais à frente e vai começar a questionar o Fausto, e que é daí que ela vai conseguir descobrir que ele tem sim um amante. Logo depois a Karen diz para ele que quer muito que ele vá jantar com a Daniela em sua casa, e que tudo que ela quer é compartilhar com ele e com toda a sua família e seus amigos tudo o que aconteceu e as experiências que ela teve lá na Europa. Ele fica calado, concordando com ela, e ela diz que também tudo que ela quer fazer é dar a todos eles uma notícia muito importante. Ele pergunta se ela tem alguma novidade que podia contar a ele primeiro, e ela diz a ele que ele tem um pouco de calma, que ele vai saber de tudo isso, e ele fala para ela que tudo bem e que pode esperar eles dois lá sem falta. O Fausto logo em seguida dá um tequinho nela e depois sai, e a Karen fica com a cara ali que vai aprontar alguma coisa. Ao chegar lá no hospital, a Úrsula começa a ter um bocado ali de visões, e quando ela vai se aproximando de alguns enfermeiros, ela vê os enfermeiros fazendo umas caretas para ela e começa a ficar muito nervosa, e a Daniela fica todo o tempo juntamente com o Memo pedindo a ela que se tranquilize e se acalme, que vai dar tudo certo. O médico chega agora, olha ela e diz que o bebê vai nascer e que vai fazer o parto dela agora, e o Memo continua explicando para ele que sim, que vai nascer, e ela, a Úrsula, fica nervosa dizendo que por favor que não,
que não deixe, porque mais uma vez, como vocês já viram na cena aí, ela consegue ver o César. Ela fica desesperada pedindo ao Memo que por favor que não deixe ele levar ela, e ele continua dizendo que não se preocupe, que a partir de agora ele mesmo vai se encarregar de levar ela para ter o parto dela. A Úrsula fica gritando, dizendo ao Memo que por favor que não deixe ela ir com ele, ao mesmo tempo que outro médico chega ali e pede a ela que fique tranquila, que não se preocupe, que ele é o Dr. Lune que vai agora mesmo examinar tudo nela. O médico então pergunta a ela como que está as frequências das contrações dela, e a Úrsula, olhando ali, continua vendo o César na frente dela. Ela diz para ele que não importa e que ele vai embora, sai da frente dela agora mesmo. A Úrsula tá tendo muitas visões ali, todas as visões que ela tá tendo é tudo errado, e ela continua gritando, pedindo que por favor que não deixe que ninguém leve ela. E só que o pior de tudo, quando ela olha para trás, ela vê a Daniela e o Memo se beijando muito, e acredita que aquela cena é real, sendo que tudo ali é da cabeça dela. A Úrsula então se levanta da cadeira gritando, revoltada, mandando ela soltar o Memo, e pergunta a ele o que é que eles estão fazendo, e o Memo diz a ela que por favor que ela se acalme, e até distante vocês viram ali que a Daniela e o Memo estavam, só que ele está formando muita coisa na cabeça dela. A Daniela se preocupa ainda mais quando ela olha para a perna da Úrsula e vê ali um monte de sangue, e diz a ela que ela está sangrando e que ela tem que ir para a sala de parto imediatamente. Úrsula nesse momento ela desacorda e chega os enfermeiros ali, e o Memo fica revoltado gritando, dizendo que leve ela agora mesmo. Logo depois que ela é levada, e na sala de espera o Memo fica de um lado para o outro. Quando a Daniela se aproxima, ele diz que não entende o que está acontecendo de errado com a Úrsula, porque ela parecia até outra pessoa. Ela fica calada e ele diz que ela até confundiu ele com o César, seu primo morto ali, que inclusive tanto agrediu a ele quanto a ela, a Daniela. A Daniela pede a ele que por favor que ele fique tranquilo, que não se preocupe, que isso é normal, e quando for daqui a pouco os médicos vão chegar ali e vai contar para eles o que é que está acontecendo. Nesse momento a Amparo, o Humberto, o Leonardo, chega todo mundo ali e pergunta como que está a Úrsula, e o Humberto pergunta se o neto dele já nasceu. O Memo responde para eles que ainda eles não têm notícia, que levaram ela para verificar tudo, e que ele está muito preocupado ali porque ela está muito nervosa, confundiu todos eles ali, e que ele está com muito medo que tudo isso venha se complicar lá no parto. A Amparo, ela fica ali fazendo o sinal da cruz, pedindo que por favor que tudo dê certo e que essa criaturinha venha com segurança a esse mundo. A Daniela pede ao Memo que por favor que ele escute a irmã dele, e que ele a partir de agora tem que ter muita fé, porque tudo vai dar certo. O Humberto diz a mesma coisa, que ele tenha tranquilidade, tenha paciência, que tudo vai se sair bem. Depois o Memo chama um pouco a Daniela de canto e agradece a ela por ela ter trazido tanto ele quanto a Úrsula até ali o hospital. A Daniela diz a ele que está tudo bem e que não precisa ele agradecer nada a ela, porque para isso é que serve os amigos. Depois ela diz que por favor ele fique agora com sua família, que ela vai embora, mas que por favor ele mantenha ela informada de tudo. Ele fica calado e ela diz que por favor, se eles precisarem de qualquer coisa, que ele não hesite ali em chamar por ela. Ele agradece a ela, pega em sua mão e diz que tudo bem, que ela pode ir tranquila, que assim vai ser. Depois ela diz a ele que mais uma vez fique tranquila, que tudo vai se sair bem. Depois ela se despede da Amparo, do Humberto e o Leonardo e vai embora. Logo depois que ela sai, o Memo fica olhando para ela, muito desconsolado, porque ele sabe no fundo do coração que essa aí é a mulher de sua vida. Um pouco mais à frente, o Memo está muito preocupado com sua família, só que nesse exato momento o médico aparece e ele, o Memo preocupado, pergunta como que está a esposa dele, seu filho. O médico diz que ele não precisa se preocupar, que o filho dele nasceu, porque eles tiveram também ali de fazer uma cesárea. O Memo pergunta se ele pode ir lá agora no quarto, porque ele quer muito ver a esposa dele e seu filho. Ele diz a ele que sim, que é lógico que ele pode ir, mas vale a pena lembrar a ele que a esposa dele está com efeitos ali da anestesia ainda. O Memo diz a ele que tudo bem, todos festejam ali, ficam alegres, e o Memo vai com o médico agora mesmo para ver o seu filho e a Úrsula. Agora lá no quarto, a Úrsula fica se maldizendo o tempo todo ali, e ele, o Memo, pedindo ela que por favor, que ela respire e fique tranquila, que tudo vai ficar bem. A enfermeira nesse momento chega com o bebê do Memo, entrega para ele, e ele fica muito feliz, chamando ele de Martim, e diz que o filho deles dois, a Úrsula, que ele nasceu. A Úrsula não fica tão feliz ali e olha para o Memo e diz a ele que agradece muito por ele sempre estar ali ao lado dela. Ele diz a ela que não precisa
precisa ela agradecer nada a ele, porque tanto por ela quanto para o filho deles, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Só que enquanto a Úrsula tá virando a cabeça de um lado para o outro, quando ela olha para o Memo, ela vê o César bem ali atrás dele e começa novamente a se desesperar ao se lembrar que o César tinha prometido para ela que iria levar sim o filho dela. Logo depois que ela começa a gritar muito ali, os médicos chegaram e tentam acalmar ela, e ela fica dizendo que eles não podem permitir que ele leve o filho dela. O Memo fica muito preocupado ao ver que ela se desacordou novamente e fica tentando falar com ela, e a enfermeira leva a criança e ele fica gritando, pedindo para que eles digam o que aconteceu com ela, se está tudo bem. A enfermeira pede a ele que por favor, que agora ele vai ter que sair. O Memo diz a ela que não vai sair porque ele quer saber como que está a sua esposa. Ela então consegue tirar o Memo lá de dentro da sala e diz a ele que não se preocupe, que fique tranquilo, que o médico vai conseguir resolver tudo isso, e pede a ele desculpas por não deixar ele ficar lá dentro, e o Memo fica desesperado. Já lá na casa da Daniela, logo depois que ela se aproxima do Fausto, ele já vai logo dizendo para ela que se ela veio ali inventar de querer convencer ele para que a Isabela vá lá conhecer na realidade o filho lá do caminhoneiro, ela está perdendo o tempo dela. Ela diz que ele não pode fazer isso porque, querendo ou não, eles são meios irmãos, e que ele está sendo intransigente ao tentar impedir que ela conheça ele. Ele diz e repete para ela que não vai permitir que isso venha acontecer, e ela diz para ele que ele está tentando punir ela aonde mais dói nela. A Daniela continua dizendo que a Isabela acaba de descobrir que ele, o Memo, é seu pai, e que ele está se esforçando muito para manter ela longe do Memo. Ele diz que não vai permitir nada disso e que eles têm que ser firmes ali na educação da filha deles dois. Ela diz que sim, que uma coisa é ele ser firme e outra coisa é eles serem cruel, e que ela não pode permitir que ele faça isso. O Fausto fica todo o tempo querendo interromper ela, dizendo que não vai permitir, e ela continua dizendo que isso é uma crueldade muito grande, que ele venha impedir ali que ela venha ter contato com o pai biológico dela, e pior ainda, querendo forçar ela a não conhecer o seu meio-irmão. É nesse momento aí, quando o Fausto diz para ela que já falou para ela e que não vai ficar repetindo a todo o tempo ali, e que ele também não pretende mais discutir com ela, e vai saindo e vira as costas para Daniela, e é aí nesse exato momento quando ela vê uma marca de batom na camisa do Fausto. A Daniela então grita com ele dizendo que na camisa dele está manchada de batom. Ele fica puxando e perguntando aonde, e ela diz aí, e que isso é uma marca de batom dos lábios de uma mulher. Ele fica sem reação, e ela questiona ele de onde veio isso e com quem diabos ele estava, e ele continua calado, e ela decreta, ela consegue afirmar ali que ele, o Fausto, tem um amante. Pessoal, não se esquece que todos os dias, e assim que terminar Meu Caminho é Te Amar, temos vídeos novos de tudo que ainda vai acontecer em Meu Caminho é Te Amar. Então também não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo para você. É mais uma novidade que ainda virá em Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.